Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai resolver exercícios sobre diagonalização aqui em álgebra linear, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Ó, gente, nesse exercício ele pede pra gente encontrar qual é a matriz 2 por 2 que tem autovetores 3, 2 e 5, 7, sendo que esses autovetores são respectivamente associados aos autovalores π e raiz de 2, ou seja, o autovetor 3, 2 é associado ao autovalor π e o autovetor 5, 7 é associado ao autovalor raiz quadrada de 2. Então, vamos revisar o que a gente viu na aula de diagonalização. Quando a gente tem uma matriz, por exemplo, uma matriz 2 por 2 aqui, A, B, C, D, se essa matriz A for diagonalizável, ela vai poder ser escrita assim, ó. A matriz A vai ser uma matriz P vezes uma matriz D, que é a matriz diagonal, vezes essa mesma matriz P, só que inversa. Ou seja, se a matriz A for diagonalizável, ela pode ser escrita como o produto dessas três matrizes. Mas quem são essas três matrizes? A matriz P, nas colunas dela, ela vai ter os autovetores da matriz A. Então, por exemplo, se os autovetores da matriz A forem U e V, tal que U seja as coordenadas U1, U2, e V as coordenadas V1 e V2, essa matriz P aqui vai ser U1, U2 na primeira coluna e V1, V2 na segunda coluna. Já a matriz D vai ser uma matriz diagonal, ou seja, ela só vai ter elementos não nulos na diagonal principal, de tal forma que esses elementos da diagonal principal são os autovalores da matriz A. Então, por exemplo, se você encontra que o autovalor associado ao vetor U é lambda1 igual a x, um número x genérico, e o autovalor associado ao autovetor V é lambda2 igual a y, então, como na primeira coluna de P você tem o vetor U, o primeiro elemento aqui da diagonal vai ser o autovalor x, que é o autovalor associado ao primeiro autovetor aqui. Aí o segundo autovetor é o vetor V, então o segundo autovalor que a gente vai ter aqui é o autovalor y. Então, basicamente, gente, quando uma matriz é diagonalizável, ela vai poder ser escrita como esse produto aqui, P vezes D vezes P a menos 1, onde P é uma matriz com os autovetores nas colunas e D é uma matriz com os autovalores na diagonal principal. Mas a gente vai ver que nem sempre a gente consegue escrever uma matriz como esse produto aqui. Então, nem sempre a gente vai ter uma matriz diagonalizável. Mas a gente vai ver isso melhor nos exercícios dessa aula. Mas antes, vamos ver esse exercício aqui, que ele pergunta qual é a matriz que tem esses autovetores associados a esses autovalores. A gente viu que uma matriz pode ser escrita como o produto de três matrizes, que é o que está acontecendo aqui em cada uma das alternativas, sendo que a primeira matriz é a matriz P, que contém os autovetores. Então, vai conter 3, 2 aqui na primeira coluna e 5, 7 na segunda coluna. Ou então a gente pode inverter também, né? Pode ser 5, 7 na primeira coluna e 3, 2 na segunda coluna. O que importa é que na matriz D, a ordem tem que estar exatamente igual à ordem dos autovetores aqui. Então, o primeiro elemento da diagonal principal, aqui em cima, tem que ser o autovalor associado ao primeiro vetor da primeira coluna aqui da matriz P. Então, o autovalor associado a 3, 2 é π. Então, nesse caso, a matriz D começaria com um π aqui. Aí aqui 0, 0. E o segundo elemento da diagonal principal é o autovalor associado à segunda coluna aqui da matriz P. Então, raiz quadrada de 2. Então, vamos analisar cada uma das alternativas que a gente tem aqui. Na primeira, a gente tem 3, 2, 5, 7, a matriz P, vezes a matriz D, só que ela está multiplicando a matriz P sem inverter. Ela não está invertendo aqui, não tem o menos 1 aqui. Então, já não é a alternativa A, né? Na letra B, a gente tem a matriz P, que multiplica a matriz D, que multiplica a matriz P inversa. Então, essa aqui já é uma letra que está correta, né? Já está condizendo com aquilo que a gente tem aqui.
Então, a alternativa correta é a letra B, que está realmente condizendo com aquilo que a gente espera para a forma diagonal da nossa matriz. Ó, gente, nesse caso aqui, a gente quer ver se a matriz 1101 é uma matriz diagonalizável. Ou seja, essa matriz, vamos chamar ela de matriz A, tá bom? Pode ser escrita como uma matriz P vezes D vezes P a menos 1. Existe essa matriz P invertível, tal que a gente consiga escrever esse produto aqui? Então, vamos lá fazer o passo a passo para a gente ver se a matriz pode ser diagonalizável. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os autovalores dessa matriz. Para isso, a gente vai começar encontrando o determinante dessa matriz, só que subtraindo lambda na diagonal principal, ou seja, aqui fica 1 menos lambda e 1 menos lambda aqui. E a diagonal secundária a gente deixa normal, do jeito que ela já está. O determinante dessa matriz é 1 menos lambda ao quadrado. Agora, para a gente encontrar os autovalores, a gente vai igualar esse determinante a zero. Quando 1 menos lambda ao quadrado vai ser igual a zero? Isso vai acontecer quando 1 menos lambda for igual a zero, né? Quando o que está aqui dentro for zero, a gente vai ter zero ao quadrado, que dá zero. Então, quando lambda for igual a 1. Beleza, então a gente só tem um autovalor. Só que nossa matriz é uma matriz 2 por 2. Então, ainda tem chance de ela ser diagonalizável? A gente só encontrou um autovalor, mas ele tem multiplicidade 2, né? Porque aqui está elevado ao quadrado. Então, ainda tem chance de a matriz ser diagonalizável. Mas, para isso, a gente precisa encontrar dois autovetores associados a esse autovalor. E esses autovetores, necessariamente, têm que ser LI, ou seja, U e V têm que ser linearmente independentes, para aí sim a gente conseguir escrever uma matriz P que tenha U e V aqui, né? Então, resumindo aqui, para essa matriz ser diagonalizável, a gente vai encontrar os autovetores associados ao autovalor 1. Se a gente encontrar dois autovetores linearmente independentes, beleza, a matriz vai ser diagonalizável. Agora, se a gente encontrar só um autovetor ou autovetores LD, ela já não vai ser diagonalizável, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente encontrar os autovetores, a gente vai pegar essa matriz que a gente tem aqui, 1, 0, 1, e subtrair o autovalor da diagonal principal. Então, a gente vai pegar essa matriz com autovalor subtraído na diagonal principal, então 0, 1, 0, 0, multiplicar pelo autovetor que a gente quer encontrar, então autovetor genérico xy, e essa multiplicação tem que dar igual a zero. Então, isso aqui é seguindo passo a passo para encontrar os autovetores de uma matriz, né? Então, quando a gente faz essa multiplicação aqui das matrizes, vai ficar 0x mais 1 vezes y, então 0 vezes x mais y, igual a zero. E a outra equação, 0 vezes x mais 0 vezes y, ali da segunda linha, né? 0x mais 0y, também igual a zero. Portanto, da primeira equação, a gente tem que y é igual a zero, então essa segunda coordenada do autovetor sempre vai ser zero, enquanto o x pode assumir qualquer valor, porque ele já está multiplicado por zero mesmo, né? Então, qualquer valor que a gente tiver de x aqui está condizendo com as equações. Vai ficar 0 vezes 5 ou 0 vezes 10, pode ser 0 vezes 1 milhão, que isso aqui continua dando zero, continua satisfazendo a equação. Então, o x pode assumir qualquer valor. Logo, o nosso autovetor xy pode ser escrito no formato x na primeira coordenada, um x genérico, e 0 na segunda coordenada. Ou seja, xy vai ser x vezes 1, 0. Então, por exemplo, 1, 0 é um autovetor, 2, 0 é um autovetor, 5, 0 é um autovetor. Qualquer coordenada aqui, desde que a segunda coordenada seja igual a zero, vai dar um autovetor da nossa matriz. Aí você fala, a gente encontrou vários autovetores, então a gente consegue diagonalizar, né? Não, gente, porque todos esses autovetores são linearmente dependentes. Eles são múltiplos um do outro, né? Eles estão dependendo um do outro. Portanto, como a gente só tem um autovetor, que é 1, 0,
a gente não consegue diagonalizar essa matriz. Porque se a gente for escrever a matriz A naquele formato P vezes D vezes P a menos 1, se a gente for simplesmente colocar os autovalores e autovetores aqui, a matriz D, beleza, vai ficar 1, 0, 0, 1. A gente coloca o autovalor de multiplicidade 2 na diagonal principal. Só que a matriz P, a gente só encontrou um autovetor, que é o autovetor 1, 0. A gente ia multiplicar uma matriz de 2 linhas e uma coluna por uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. Isso aqui não tem como fazer, né, gente? Portanto, essa matriz 1, 1, 0, 1 não é diagonalizável. Gente, para fechar, vamos fazer esse exercício aqui. A gente tem esse operador linear D, que vai do espaço P3 para P3, lembrando que P3 são os polinômios de grau 3, né? Sendo que quando a gente tem uma entrada, que é esse polinômio aqui, a saída vai ser isso aqui. Então, repara, o A sumiu, o BX ficou só o B, CX ao quadrado desceu o 2 multiplicando, né? E DX ao cubo desceu o 3 multiplicando. Então, o que esse operador está fazendo é derivar a nossa entrada, concorda? Essa saída aqui é a derivada dessa entrada aqui. Beleza, então a gente tem uma transformação linear que quando entra um polinômio ali dentro, ela vai derivar esse polinômio, retornar a derivada pra gente. E aí a gente quer saber se essa transformação aqui, se esse operador linear, é um operador diagonalizável. Então, se a gente consegue diagonalizar a matriz dessa transformação linear. Então, quando a gente tem a transformação linear dada assim, sem a gente saber a matriz dela, para a gente ver se ela é diagonalizável, o primeiro passo é encontrar a matriz dessa transformação. Para isso, a gente vai pegar a base canônica do nosso espaço. Então, se você estiver no R3, você pega a base canônica do R3. Se você estiver no espaço das matrizes, você pega a base canônica das matrizes. E aqui no caso, que a gente está nos polinômios de grau 3, a gente pega a base canônica dos polinômios de grau 3. Então, x ao quadrado e x ao cubo. E aí, para a gente encontrar a matriz dessa transformação, a gente vai fazer a transformação de cada elemento da base canônica primeiramente. Então, fazendo a transformação do primeiro elemento, 1, a derivada de 1 é 0, né? Então, a saída quando entra 1 é 0. Agora, a saída quando entra o segundo elemento, x, vai ser 1, que a derivada de x em relação a x é 1. A derivada de x ao quadrado, que é o terceiro elemento, vai ser 2x. E a derivada de x ao cubo, que é o último elemento, é 3x ao quadrado. Então, agora a gente consegue colocar isso na nossa matriz da transformação linear. As colunas da matriz da transformação linear vão ser formadas pelos resultados que a gente encontrou aqui. Então, por exemplo, para o primeiro elemento da base, a gente encontrou que a transformação vale 0. Então, vale 0 vezes 1, mais 0 vezes x, mais 0 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes x ao cubo. Então, 0, 0, 0, 0. Para o segundo elemento, o resultado foi 1. Então, 1 vezes 1, mais 0 vezes x, 0x ao quadrado, 0x ao cubo. Então, 1, 0, 0, 0. Para o terceiro, a gente encontrou 2x. Então, 0 vezes 1, 2 vezes x, 0 e 0. Então, aqui, 0, 2, 0, 0. E, por fim, a gente encontrou 3x ao quadrado para o último elemento. Então, aqui vai ser 0, 0, 3, 0. Beleza, então a gente já tem a matriz que a gente quer verificar se é diagonalizável. Então, o próximo passo é justamente a gente seguir aquela coisa de encontrar os autovalores, autovetores e verificar se a gente consegue escrever a matriz D como P vezes D vezes P a menos 1. Então, uma matriz com os autovetores e uma matriz com os autovalores. Então, para a gente encontrar os autovalores, a gente vai calcular o determinante da nossa matriz D, só que subtraindo menos lambda na diagonal principal. Então, como a diagonal principal é tudo 0, fica tudo 0 menos lambda. Ó, gente, então como a gente tem uma matriz triangular superior, tudo isso aqui que tá aqui embaixo é 0, né? O determinante dessa matriz vai ser simplesmente a multiplicação aqui da diagonal principal. O menos lambda multiplicando 4 vezes, né? Ou seja, isso aqui vai dar menos lambda elevado à quarta. Então, quando menos lambda elevado à quarta vai dar 0?
só quando o lambda for igual a zero, né, gente? É o resultado que, se a gente colocar aqui dentro, fica 0 elevado à quarta igual a zero. Então, assim como no caso anterior, embora a gente tenha uma matriz 4 por 4, a gente só encontrou um autovalor. Ainda tem chance disso que isso é diagonalizável? Ainda tem chance de a gente conseguir diagonalizar a matriz D? Tem, né? Como a gente tem um autovalor de multiplicidade 4, ainda tem chance. A gente vai poder diagonalizar a matriz D se a gente encontrar 4 autovetores que sejam LI. Então, se a gente encontrar 4 autovetores diferentes para esse mesmo autovalor, lambda igual a zero, a gente vai poder dizer que a matriz D é diagonalizável. Por quê? A gente vai poder escrever uma matriz P com 4 autovetores nas colunas. Então, vamos lá encontrar os autovetores. Para encontrar os autovetores, a gente vai pegar a matriz D com um autovalor subtraído na diagonal principal. E aí, a gente multiplica isso pelo formato do autovetor que a gente quer encontrar. Então, a gente quer encontrar os autovetores de 4 coordenadas aqui, x, y, z, w. E tudo isso igual 0, 0, 0, 0. Então, vamos lá. Fazendo as multiplicações aqui dessas duas matrizes, a gente vai ter 0x mais y mais 0 mais 0. Então, y igual a 0. Para a segunda linha, a gente vai ter 2z, então terceiro com terceiro aqui, 2z igual a 0. Na terceira linha, a gente vai ter 3w igual a 0. E na última linha fica tudo zero, né? Então, é irrelevante aqui pra gente. Mas para essas três equações aqui, a gente já consegue ver que o y é igual a zero, o z é igual a zero e o w é igual a zero. Então, o nosso autovetor, que é x, y, z, w, pode ser escrito como x, 0, 0, 0. Ou seja, para qualquer valor de x que a gente colocar aqui e multiplicar por 1, 0, 0, 0, a gente vai ter um autovetor para a nossa matriz. Então, pode ser um 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, ou então 5, 0, 0, 0. Para qualquer múltiplo desse vetor aqui, a gente tem um autovetor da nossa transformação linear. Porém, a gente não conseguiu encontrar 4 autovetores linearmente independentes. A gente encontrou um autovetor aqui, né, um 0, 0, 0, que ele tem os múltiplos dele, mas que são todos linearmente dependentes a ele. Então, nesse caso, como a gente tem um autovalor de multiplicidade 4, mas apenas um autovetor associado a ele, a gente não consegue diagonalizar essa matriz. Logo, essa transformação aqui, que está derivando os polinômios de grau 3, não é diagonalizável. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!